Paz e bem. Estamos prosseguindo o nosso breve curso Maria nas Sagradas Escrituras. Estamos lendo o Evangelho de Marcos e hoje tomamos o texto que está no capítulo 6, versículos de 1 a 6, que assim diz: Depois ele, Jesus, partiu dali e foi para sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos o ouviam e, tomados de admiração, diziam: De onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: Um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pôde fazer ali milagre algum, curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles e, ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Esse é o texto apresentado. De fato, não vamos fazer uma interpretação total do texto, mas somente aquilo que se refere à Virgem Maria. E aí, algumas considerações que podemos fazer. A princípio, o texto diz de Jesus: não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? E com isso podemos deduzir algumas coisas com relação à família de Jesus, a partir da atividade que Jesus exercia de carpinteiro ou, segundo alguns, artesão. Se trata, portanto, de uma família simples, humilde, vivendo num vilarejo muito pequeno, Nazaré. E é importante a gente ter presente, então, a dimensão histórica, concreta, da vida de Jesus, de Maria, e também José. Também o texto vai nos dizer que Jesus ali na sua região não é muito bem acolhido. Muitos desconfiam dele justamente porque conhecem a sua origem humilde. Ora, é esse o Messias? Não seria alguém grandioso? Mas é este que é um carpinteiro? Alguém que conhecemos? Então diz, e Jesus vai citar: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Importante ter presente que o termo casa aqui não significa a casa no sentido físico somente, mas o sentido da casa de Davi, a casa de Jacó, toda o clã, toda a tribo. Então, muitos certamente desconfiam do ministério de Jesus, mas certamente que não a Virgem Maria. Lembramos que o primeiro milagre de Jesus, inclusive, foi por sua intercessão. Mas o que neste vídeo queremos tratar de modo mais específico é aquilo que o texto nos apresenta com relação aos irmãos e irmãs de Jesus. Quem são eles? Ora, a tradição católica, também ortodoxa, e até mesmo alguns protestantes, algumas igrejas protestantes, professam a virgindade perpétua de Maria e que, portanto, Maria não teve outros filhos. Mas então, quem são estes irmãos e irmãs de Jesus? Há duas possibilidades de explicação na própria tradição da igreja. Para uns, estes irmãos e irmãs de Jesus seriam filhos de José, de um primeiro matrimônio, e José seria já viúvo quando desposou a Virgem Maria. Esta teoria se encontra, por exemplo, no proto-evangelho de Tiago, no pseudo-evangelho de Mateus, no suposto e chamado evangelho de Pedro e evangelho da infância de Tomé, textos da Síria. Evangelhos apócrifos, é verdade, não são inspirados, não são palavras de Deus, mas escritos dos primeiros séculos do cristianismo, eles expressam aquilo que era a fé dos cristãos daquele tempo, mesmo não sendo textos inspirados. Vamos supor que hoje eu escrevesse um livro sobre Jesus e daqui a 200 anos alguém pegasse esse livro. Ele ia saber o que um cristão ou os cristãos do século XX diziam e acreditavam de Jesus. É um testemunho. Também esses textos apócrifos, mesmo não sendo inspirados, eles manifestam aquilo que os cristãos daquele tempo já acreditavam. E nós vemos que, para eles, esses irmãos de Jesus não eram filhos de Maria, mas, segundo eles, filhos de José, de um primeiro matrimônio. Isso explicaria
por que José não aparece na vida pública de Jesus. Isso é fato. Porque, segundo essa teoria, José já havia falecido justamente por ser mais velho que a Virgem Maria. Uma outra explicação vai dizer que estes supostos irmãos de Jesus eram, na verdade, seus primos, parentes. E a explicação se dá porque no hebraico, no aramaico, a palavra para primo é a mesma que irmão. Primo, parente, havia uma única palavra para designar a todos, porque havia a ideia de família, como um clã. Então esses irmãos e irmãs de Jesus faziam parte do clã de Jesus. Essa teoria foi bem elaborada primeiramente por São Jerônimo, lá no século IV, V, baseado num historiador mais antigo, chamado Egésipo, lá do segundo século. No entanto, para alguns estudiosos, exegetas, sobretudo de algumas linhas protestantes, não todos, porque muitos protestantes professam a virgindade perpétua de Maria, mas alguns vão dizer que esses irmãos de Jesus são filhos de Maria de fato. E como argumento vão dizer que o termo para irmão que está ali no Evangelho é, em grego, adelfo, que significa irmão de sangue. Portanto, esses irmãos de Jesus são irmãos de sangue de Jesus, são filhos de Maria. O que dizer diante desta argumentação? Ora, a gente ainda poderia continuar dizendo que estes irmãos de Jesus são realmente irmãos de Jesus, mas somente da parte de José. Somente da parte de José, sendo, portanto, meio-irmãos de Jesus, porque seriam filhos de José, de um primeiro casamento. E aí é importante ter presente que o evangelho que estamos estudando neste vídeo, o evangelho de Marcos, diz que Jesus é o filho de Maria. Note que o texto está no singular. Não se diz que Jesus é um dos filhos de Maria, mas o filho de Maria, no singular. E nós completamos que, olhando todo o Novo Testamento, nunca se diz que os irmãos de Jesus são filhos de Maria. Então, podemos concluir que em nenhum lugar a palavra de Deus diz que Maria teve filhos. Diz que Jesus tem irmãos, mas não diz que Maria tem filhos. Isso são coisas diferentes, porque esses irmãos de Jesus poderiam ser filhos de José, de um primeiro casamento. Então, não vemos a palavra de Deus falar em filhos de Maria, mas somente Jesus é apresentado como filho de Maria. Mas mesmo com relação a esse termo grego, adelfo, que significaria irmão de sangue, na Bíblia, no entanto, ele é usado em sentido genérico, não no sentido tão estrito. Por quê? Mesmo sendo um termo grego, ele é usado dentro de uma mentalidade judaica, hebraica, que é mais larga. E aí nós temos alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, em Gênesis, Abraão vai chamar Ló de seu irmão. Quando o livro do Gênesis foi traduzido para o grego, isso antes de Jesus, o termo para irmão é adelfo, o termo usado ali, adelfo. No entanto, nós vamos ver que, na verdade, Ló é sobrinho de Abraão. O texto está em Gênesis 14, diz assim: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, e continua, tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as suas mulheres e o povo. Então o texto diz que Abraão é irmão de Ló, usando o termo adelfo na tradução grega. No entanto, em Gênesis 11, 27 é dito: e estas são as gerações de Terá. Terã gerou Abrão, a Naor e a Arã, e a Arã gerou a Ló. Então nós vemos que Ló é sobrinho de Abraão. Gênesis 12, 5 também afirma: e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão. E Gênesis 14, 12 vai dizer: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Portanto, vemos que, num texto, a Bíblia diz que Abraão é irmão de Ló, com o termo adelfo. Mas nós vemos que, na verdade, Ló era sobrinho de Abraão e não o seu irmão, de fato, de sangue, mas fazia parte da parentela de Abraão.
Há um outro indício no Novo Testamento que nos mostra que os irmãos do Senhor não são filhos de Maria. Paulo, em Gálatas, vai falar do irmão do Senhor. Ele diz no capítulo 1, versículos 18 e 19: Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Então aqui de novo parece que Paulo está falando que Jesus tem irmão, mas esse irmão de Jesus, que é um apóstolo, não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, portanto Tiago apóstolo, que é irmão do Senhor, seria ele filho de Maria? Mas ora, quando nós vamos na lista dos 12 apóstolos, nós temos 2 Tiagos. Tomamos, por exemplo, Mateus 10, capítulo 10, versículo 2 em diante. E aí é apresentado Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E mais à frente é apresentado outro Tiago como filho de Alfeu, chamado Tadeu. Portanto, nenhum desses Tiagos são filhos de José e Maria. Egésipo, historiador cristão do século II, diz que este Alfeu é parente de Jesus. Portanto, Tiago seria também parente de Jesus, chamado irmão, mas não irmão de sangue. Irmão no sentido de fazer parte da parentela de Jesus, segundo a mentalidade hebraica. Então, o que podemos concluir? Que não se pode afirmar pela Escritura que os irmãos de Jesus sejam filhos de Maria, porque a Escritura nunca fala em filhos de Maria, mas somente Jesus é apresentado como filho de Maria. Os irmãos de Jesus podem ser ou filhos de José, de um primeiro casamento, ou parentes próximos de Jesus, já que o único a ser apresentado como filho de Maria é Jesus, e isso no singular, como vimos no Evangelho de Marcos. Os irmãos de Jesus podem ser ou meio-irmãos ou parentes. E também nós observamos que toda a tradição cristã primitiva vai afirmar a virgindade de Maria, seja dizendo que estes irmãos de Jesus são filhos de José somente, ou dizendo que esses irmãos de Jesus são seus primos. Então toda a tradição cristã primitiva afirma isso. Um ou outro vai negar muito esporadicamente, mas a tradição cristã sempre vai afirmar isso. Então podemos concluir que os irmãos de Jesus não são filhos de Maria e, portanto, podemos afirmar que Maria é a sempre virgem. Assim a tradição cristã primitiva se referiu a Maria, a sempre Virgem Maria. Mais adiante, iremos explicar o sentido da sua virgindade. Por ora, quisemos apenas tratar desta questão dos irmãos de Jesus. Paz e bem.